Bom dia, meus irmãos, meus amigos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma semana que está começando. A nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, esse pequeno estudo que a gente faz, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje o Evangelho traz para a gente, no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer, não é senão em contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, o Espírito Protetor nos lembra que nós somos humanos, que nós estamos humanos, espíritos encarnados. Estamos condenados a viver aqui nessa terra por um certo tempo, Ninguém sabe qual tempo. Mas que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que viver a nossa humanidade. Viver em contato com espíritos que vieram aqui com a mesma finalidade, ter o mesmo contato com a gente para a evolução. Sem passarmos uns pelos outros, não haveria oportunidade de crescimento, de evolução, de se praticar a caridade, que é o caminho para a salvação. Então todos nós, temos que viver pensando, que no progresso moral nosso, no crescimento moral nosso. Não adianta, apesar da gente ouvir sempre, que a gente tem que orar, que a gente tem que mentalizar nossos guias, nossos anjos de guarda, nossos mentores, temos que mentalizar nas nossas orações. A gente não tem que ficar preso nisso a vida toda, nessa coisa mística de viver só a religiosidade.
Nem tudo é a religiosidade. Nós temos que viver a nossa condição humana, cheio de erros, né, de vícios, de desacertos. Nós precisamos viver isso para pôr em prática tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós aprendemos. Nós temos que viver uns com os outros, passar uns pelos outros, para a gente ter contato e ter oportunidade de praticar a lei de amor, a lei de caridade. Nós precisamos viver a nossa humanidade, né? Que tenhamos momentos felizes e que tenhamos momentos tristes, mas tudo isso é necessário ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, né? Aqui fala que o homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Realmente, você vai fazer caridade? Como que você vai exercer a caridade? Para consigo mesmo? Você pode fazer caridade para consigo mesmo? Então, né? Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Então nós temos que ter esse contato com as outras pessoas, com os outros seres humanos, né? E não viver isolados. Pronto. Não se isole. Viva essa humanidade. Tá bom? Nós temos que procurar ser felizes. Sim. Viver essa felicidade. Mas que na nossa felicidade a gente sempre procure enxergar essa felicidade no próximo também. Procurar fazer sempre o próximo feliz, né? Porque se nós queremos ser felizes, nada mais justo do que a gente querer também ver o nosso irmão crescer, o nosso irmão feliz também. Não é? Hoje esse foi a nossa leitura do Evangelho. Nós vamos hoje começar no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, no Retorno à Vida Corporal. Nós vamos falar da infância. A questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, o espírito de uma criança pode sim ser desenvolvido como o de um adulto e pode ser muito mais antigo do que um espírito de um adulto que está aqui hoje, né? Por quê? Vai depender da sua progressão espiritual, da sua progressão moral, da sua elevação, né? O que impede que o espírito evolua mais um pouco enquanto encarnado, muitas vezes são as condições físicas, né, do corpo que ele reencarnou. Tá bom? Como eles dizem aqui, ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Quer dizer, o instrumento é o corpo físico. Então, ele vai agir de acordo com as condições que aquele corpo tem para ajudá-lo a se manifestar. É isso aí, pessoal. Desejo a todos uma ótima semana, um bom início de semana, né? Começou no domingo, mas hoje é segunda-feira, o primeiro dia de efetivo trabalho para muitos, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê todas as condições que a gente precisa para o nosso caminhar. Seja uma semana cheia de paz, de alegria, de harmonia em nossos lares, em nossos corações e em nossos trabalhos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.